Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando a situação do nosso município no quadro de pandemia de coronavírus, nas ações de combate a essa doença. E a notícia é que a lista de confirmados dá novo salto, mais 43 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, chega a 925 o número de casos positivos da Covid-19 em Teresópolis. Na atualização anterior do gabinete de crise, esse número era de 882 casos. 43 novos casos. Aí a gente tinha ontem uma lista de 200 casos suspeitos, caiu para 123 e desses suspeitos, 43 entraram na lista de confirmados. E chama a atenção que nessa relação o grande número de ocorrências de localidades do interior. Somente de Bom Sucesso, no terceiro distrito, 6 casos novos da Covid-19. Bom Sucesso, região onde há produção rural, onde há muitos caminhoneiros que descem diariamente para o Ceasa, 6 novos casos entrando nessa lista de atualizações da Covid-19. Nessa relação divulgada pela Prefeitura com gênero, idade e bairro, também chama a atenção que mais 2 crianças entraram nessa lista. Uma criança de 6 anos, de Albuquerque, e outra criança de 9 da Barra do Imbuí. Em ambos os casos, temos percebido aí nas redes sociais, ou mesmo passando nessas localidades, o grande número de pessoas em circulação, fazendo atividade física na rua, ou seja, a vida seguindo como nada estivesse acontecendo de anormal. E o resultado está sendo mostrado aí nesses dados da Prefeitura. Então, 2 crianças, uma de 9 da Barra do Imbuí, mais uma de 6 lá de Albuquerque. Existem ainda outros casos de Albuquerque, como por exemplo um homem de 22 anos lá de Albuquerque, Barra do Imbuí também, várias outras ocorrências, isso só nessa relação atualizada pela Prefeitura. Já são 78 localidades, segundo esse painel Covid, divulgado diariamente, atualizado diariamente pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Outro dado extremamente preocupante em relação à letalidade da doença. Ontem, a gente tinha nessa lista o número de 29 óbitos confirmados. Agora, esse número pulou para 35 óbitos, 35 mortes confirmadas pela Covid-19 em Teresópolis. As últimas 5 que entraram nessa lista de atualização da Prefeitura, aqui segundo divulgado aqui por esse boletim diário, um homem de 62 anos do bairro de São Pedro, uma mulher de 72 também do bairro de São Pedro, uma terceira pessoa, 60 anos, um homem também do bairro mais populoso do município, outro homem de 60, residente na Prata, e outro homem, 56 anos, que morava no bairro de Araras. Logicamente, todos esses casos de confirmação, de mortes aí recentes, são pessoas sem histórico de viagem, né? Lá no começo da pandemia, lá em março, abril, quando começamos essa lista macabra, que infelizmente temos que passar aqui diariamente, ainda tinha essa dúvida, quem viajou, quem trouxe a doença da Itália, da Espanha, de outro país aí que já vivia a pandemia. Agora, somente contaminação local, logicamente, aeroportos fechados, mundo fechado, todo mundo fechado praticamente, então só a contaminação local. Então, daí a importância de cada um fazer a sua parte. O vírus já circula, 78 bairros onde há confirmação, está aí no painel Covid da Prefeitura, 78 localidades com a confirmação para a Covid-19. A Várzea continua na frente com 95 confirmações, em seguida o bairro do Alto com 55 e o bairro de São Pedro, falei agora de mais 3 mortes confirmadas no bairro de São Pedro. Dessas 35, 7 são de moradores do bairro de São Pedro. A doença já se instalou nos bairros mais simples da cidade e agora o bairro de São Pedro estava lá atrás, até um mês atrás mais ou menos,
na relação divulgada pela Prefeitura, e já são 49 notificações da Covid-19 no bairro de São Pedro. Olha só isso, terceiro lugar nessa lista, nesses dados do painel Covid da Prefeitura. 49 casos no bairro de São Pedro. Lembrando que os dados em relação à subnotificação indicam que, se são 49, tudo indica que há quase 500 confirmados só no bairro de São Pedro, contando a subnotificação. E contando a subnotificação desses 925, a gente deve ter 10 mil pessoas com a doença em Teresópolis. Pessoas que não têm o sintoma, pessoas que não conseguem passar pelo teste, ou seja, a situação é mais preocupante do que se imagina. Por isso, é necessário cada um fazer a sua parte. Volta rapidinho, por favor, Ricardo, naquele último banner, no primeiro banner da Prefeitura. Esse banner aí é o que é divulgado primeiro, né, que sai nas redes sociais, e depois a pessoa, se quiser mais dados, entra naquele painel Covid. Nesse banner aí você tem as informações em relação ao número de internações. Manteve a média de ontem, 48 internações, 24 entre os pacientes confirmados e 24 dos casos suspeitos, né, desses 123 suspeitos. Dos leitos UTI, a gente tem na cidade 20, já são 19 ocupados, sendo 12 entubados. E do leito extra Covid de clínica médica, 29 de 43. A situação ainda não é a ideal para que aconteça a liberação do comércio, né? A previsão, a promessa do governo municipal é que mais 5 leitos serão contratados junto ao HCT por esses dias. E nesse banner, eu pedi para voltar ali, que tem em relação ali, com mais destaque, o número de pacientes recuperados, né? 379 desses 925, que indica 40% de pacientes recuperados. E a gente espera que continue esse crescimento, né, dos pacientes, de pessoas que conseguem vencer a Covid-19 em nosso município. Mostramos aqui vários casos, pessoas recebendo alta após períodos longos de internação nos hospitais da cidade. A gente precisa que esse quadro se repita, que a maioria dos teresopolitanos consiga vencer essa batalha contra a Covid-19. Bom, havendo qualquer atualização desses números, você confere na nossa barrinha de notícias ou em nossas redes sociais. Na edição anterior desse boletim, mostramos parte da entrevista com o prefeito Vinícius Clausen, que justificou a manutenção do rodízio de CPF por mais uma semana e falou assim por alto da onda de liberação, essa previsão, né, da liberação da economia, do comércio a partir da próxima semana, se essa curva de contaminação reduzir até lá, se o número de leitos disponíveis estiver menor. Então a gente tem que trabalhar com otimismo, com a expectativa que vai reduzir, que a gente vai poder reabrir a economia na próxima semana. Os números, infelizmente, mostram o contrário até o momento, mas temos aí quase uma semana ainda na cidade, vamos ver se deu resultado esse rodízio de CPF. Então, havendo essa redução e a ampliação do número de leitos, o comércio começa a ser aberto na semana que vem. Vamos ver agora as ondas de liberação previstas pelo governo municipal. Primeira onda, né? A primeira onda de liberação, com avaliação prevista para o dia 8 e liberação no dia 9, na terça-feira. Se tudo correr bem, prefeitura, o comércio varejista, que são as lojas de rua, os prestadores de serviço, restaurantes, lanchonetes e bares, centro comercial e o shopping, isso sem as atividades coletivas, né? Provavelmente a praça de alimentação ou com muita restrição, e as atividades recreativas. Essa é a primeira onda de liberação. Segunda-feira vai ser liberada uma nova nota técnica da Secretaria de Saúde e, se tudo der certo, na terça-feira, já dia 9 de junho, esses estabelecimentos comerciais aí serão já liberados para funcionar, com aquela restrição de CPF para acessar o estabelecimento comercial, uso de máscaras, número limitado de pessoas dentro das lojas e outras medidas. Vamos agora à segunda onda de liberação prevista nesse calendário da Prefeitura. Na segunda onda de liberação, que fica somente para dia 22, né, uma nova nota técnica no dia 22, com início de liberação no dia 23, as atividades esportivas ao ar livre, com distanciamento, essas nunca pararam de acontecer, né? Atividade esportiva ao ar livre aí,
diariamente em grupos em toda a cidade, mas, segundo a prefeitura, ela vai liberar a partir do dia 23, apesar de nunca ter deixado de funcionar. Os estúdios de atividades de atendimento individual e a feirinha do alto mercado popular, né, os dois com protocolos específicos também. Isso somente lá, se tudo der certo, somente no dia 23. Nota técnica dia 22 e liberação no dia 23. Temos agora uma terceira onda, né, lá mais para frente, de liberação, segundo o calendário divulgado pelo governo Vinícius Clausen. Terceira onda já envolve, lá dia 6 de julho, no aniversário da cidade, com liberação no dia 7, as atividades nas academias, sem aulas coletivas, os cursos de formação, os hotéis, mas com restrições. Essas aí são as 3 atividades previstas a partir do dia 7 de julho. Nota técnica sai no dia 6 para saber se as academias aí que são fechadas desde março poderão voltar a funcionar, mas sem aulas coletivas. E existe ainda uma última onda, né, com maior restrição, mais para frente. Vamos a ela. Segundo a prefeitura, última onda, isso somente lá no segundo semestre de Teresópolis, do ano, segundo semestre, né? Eventos coletivos, muita gente querendo fazer evento, participar, os clubes da cidade, né, também estão passando dobrado nesse período, o cinema também, né, fechado desde lá do começo de março, teatro, que no caso a gente tem um teatro municipal somente, museus, a gente tem muito pouco aqui, mas está nessa lista, e a relação entre aí casas de festas e eventos, segundo semestre, e os parques, né, os parques da cidade, Serra dos Órgãos, Três Picos e o municipal estão fechados também. E previsão dessa liberação das creches, escolas e faculdades no segundo semestre, além de academias com todos os tipos de atividade. Agora, nessas ondas todas de liberação, né, a partir de terça-feira saem essas notas técnicas, e depois na outra semana, e por assim vai, tudo isso depende de como a cidade se portar. Se o número de casos continuar saltando de 40 em 40, igual vem acontecendo nos últimos dias, leitos aí batendo 100%, elas regridem, libera, mas pode voltar atrás nessa restrição. Então, é importante que cada um faça a sua parte, usar máscara, ainda tem gente ainda, felizmente é a minoria, mas ainda tem muita gente que não usa máscara. É um ato que não dói, é muito melhor usar máscara do que depois ter que utilizar o respirador, mas ainda tem gente que não usa máscara. Evitar aí aglomeração, cada um fazer a sua parte para que Teresópolis possa sair desse deserto que a gente arrasta já há quase 3 meses. E havendo atualizações, você vê aqui na Diário TV. Um dos serviços que acabou muito prejudicado logo que começaram as restrições foi do transporte escolar, né? Se não tem aula, não tem criança para ser levada para as escolas. O governo federal, a Secretaria Nacional do Consumidor, emitiu uma nota em relação a um procedimento que pode, o que deve ser feito pelos pais, pelas pessoas que têm contrato com esses prestadores de serviço. Pablo é dono de uma empresa de transporte escolar. Por causa da pandemia, teve vários contratos cancelados e outros clientes deixaram de pagar. E os poucos que restaram, nós tivemos que adotar algumas medidas de desconto, dando de 20% a 30% de desconto para continuar. Apesar da van não estar rodando, temos um custo muito alto. O carro parado ele gera depreciação, o carro passa a quebrar mais, e tem a questão da prestação que a gente tem que honrar todo mês junto ao banco. Evanúzia é dona de casa e foi uma das mães que preferiu fazer acordo. Eu não vou deixar de honrar com o pagamento, tendo em vista que ele tem as despesas deles. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, recomenda exatamente isso, que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas. Para isso, foi elaborado um documento com as recomendações. O objetivo da Senacom é minimizar impactos econômicos de consumidores e prestadores de serviços, evitando assim o rompimento do contrato ou abertura de processos administrativos ou judiciais. A gente está tentando aqui trazer algumas alternativas para evitar a rescisão contratual.
Agora, isso é claro, considerando os casos em que esses consumidores não sofreram impacto financeiro significativo durante a pandemia. E com a criançada em casa é preciso ter criatividades para realizar atividades. Vocês devem lembrar de uma dessas crianças aí que colaborou bastante aqui com a Diário TV, estava sumida, mas hoje volta com mais uma dica. Estou falando do Pedrinho Pérez, 3 anos, que tem ficado em casa com a mamãe Isabel e agora aprendeu um tema muito importante, que é o da reciclagem, né? Reutilizar o que a gente tem, né? Encaminhar para a reciclagem na cidade. E se desde pequeno as crianças aprenderem a importância de reutilizar os materiais, né, a grande parte do que a gente consome pode ser reutilizado, o futuro delas vai ser muito melhor. Então vamos à dica do Pedrinho, da Isabel, sobre reciclagem. Pedro, o que a gente vai fazer com essas coisas aqui? Reciclagem. Que lindo! Uma caixa, isso aqui é a caixa de leite. Isso aqui, Caixa de pão. manteiga. Manteiga. Mas o quê? Ih, essa caixa aqui. Batata. Aham. E deixa eu ver mais o quê? Vamos mostrar mais o que tem na nossa caixinha de reciclagem. Ah, olha, que legal! Isso aqui é o quê? Nove. Uhum. Que massa! Ah, isso aqui. Isso aqui é o quê? Provocação. Isso é Gente, a gente vai levar pra Essa aqui é a reciclagem do... Uhum. Manda um beijo. Fala, valeu, galera. Fala, valeu, galera. Valeu, Pedrinho, valeu, Isabel. É isso aí, reciclar é de extrema importância. Se a coleta seletiva de Teresópolis não tivesse se perdido aí nos últimos anos, né, uma década atrás começou um trabalho muito importante de coleta seletiva e depois, nos anos seguintes, acabou sendo diminuído esse serviço. Se a coleta seletiva receber um apoio, uma infraestrutura, a gente tem um futuro melhor em Teresópolis, e se houvesse esse apoio aí nos anos mais recentes, aí, né, meados da última década, o aterro sanitário não estaria naquelas condições que está hoje, né? Virou um lixão novamente. Grande parte do que está naquele local poderia ter virado dinheiro para muitas famílias aí, porque lixo é dinheiro, sim, papel, alumínio, vidro. Eu faço coleta seletiva em casa e, infelizmente, são poucos os locais que recebem esse material. Às vezes tem que dar uma volta enorme para conseguir entregar o que é feito na coleta seletiva. Então fica a dica mais uma vez da Prefeitura, vamos investir na coleta seletiva. Ontem à tarde, o colega José Carlos Cacau registrou um acidente de trânsito na Avenida Feliciano Sodré, na reta. Vou mostrar só um pouquinho desse acidente para falar sobre um tema importante. Bem, estamos no centro da cidade, na Avenida Feliciano Sodré, na pista sentido Bairro do Alto. Pista sentido Bairro do Alto, um acidente envolvendo 3 veículos, segundo informações, tá? Acabamos de chegar, você está vendo o resgate da vítima. Um motociclista que está sendo conduzido nesse momento para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. A vítima se encontra consciente. O acidente aconteceu aqui na Avenida Feliciano Sodré. Os veículos envolvidos estão sendo já verificados aqui pela Polícia Militar. Os bombeiros militares também fizeram já o atendimento ao motociclista, que se encontra consciente e vai ser encaminhado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Nesse caso específico, a gente não tem a dinâmica, né, de como aconteceu o acidente, porque a moto estava no chão, se o carro atravessou, não há essa informação sobre a dinâmica do acidente, mas fica o alerta, porque por conta dessa ampliação do sistema de delivery, muita gente em casa,
aumentou consideravelmente o número de motos em circulação. E, infelizmente, parte dessas pessoas, né, não todas, né, muitos aí trabalhando direitinho, fazendo tudo certinho, alguns que estão trabalhando nesse serviço estão desrespeitando as regras de trânsito. Não tem a ver com esse caso, lembrando sempre, só usando o caso de mais um acidente com motoqueiro, com motociclista para exemplificar. Mas quem está na cidade no dia a dia tem visto muita gente atravessando o canteiro central de um lado para o outro. Outro dia mesmo eu flagrei um passando no sinal ali da cruzamento da próxima supermercado Regina, no sinal vermelho. Ele passou a uns 70 por hora no sinal vermelho, isso antes das 9 da noite, quase bateu num carro. Se ele tivesse batido, possivelmente poderia ter se vitimado fatalmente. Então é preciso ter atenção para que as pessoas possam continuar trabalhando, que é extremamente importante, e voltando para casa, que também é tão importante quanto, né? Porque atrás do guidão de cada moto existe uma vida, e atrás dessa vida pode existir uma família que depende dela, não só financeira, mas também emocionalmente. Os moradores da rua Tabelião Luiz Bessa, no bairro Vila Muqui, ficaram 6 meses aguardando a prefeitura para realizar a troca de uma manilha. Já mostrei esse caso aqui. Aí a prefeitura apareceu lá nesta segunda, com a equipe, né, pessoal? Finalmente, 6 meses depois, apareceu lá com a máquina, caminhão, para realizar a manutenção da rua, só que na troca da manilha, o pessoal acabou rompendo um cano da SEDAI, olha só. A máquina entrou ali, quebrou o cano da SEDAI, quebrou o cano do esgoto, isso para trocar essa manilha que estava transversal na via, e com isso, moradores de trecho da rua, né, do número 80 em diante, ficaram sem água, né? Eles que já haviam ficado sem água na semana passada por conta daquele problema da SEDAI, e agora mais um dia, né? Ficou de segunda-feira de manhã até agora, o final da tarde, pelo menos, né? Porque a promessa, segundo a prefeitura, é que a equipe da SEDAI iria, né, lá à tarde resolver esse problema. A SEDAI também, em nota, disse que uma equipe já estava, entre aspas, indo ao local, mas 24 horas, mais de 24 horas de água vazando, e parte da rua Tabelião Luiz Bessa prejudicada, né, na Vila Muqui. Isso sem contar essa situação grave, né? 6 meses a prefeitura levou para trocar a manilha. Era uma manilha só quebrada. A prefeitura demorou tanto tempo para consertar a manilha lá na rua Tabelião Luiz Bessa, quando chegou lá tinha outra quebrada, não era nem essa aí foi a segunda. A outra foi um pouco mais abaixo. 6 meses para a prefeitura, a equipe de serviços públicos realizar o conserto. Quando chegou lá, tinha mais uma quebrada e ainda quebrou o cano da SEDAI. Mais informações você confere em nosso site, netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a versão digital do Jornal Diário e também pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Lá no YouTube, não esqueça de assinar o nosso canal, o canal da Diário TV, e clicar no sininho para receber as notificações. Havendo qualquer atualização sobre os números, qualquer fato relacionado a esse combate ao coronavírus principalmente, você confere na nossa barrinha de notícias e em nossas redes sociais. Fechando esse boletim de hoje, uma imagem do céu diferente. Ontem mostramos aqui o céu estrelado, bonito, e nesses dias aí de outono, a cidade tem tido dias de céu azul, aquele céu bonito, lindo, mas é fácil separar também como as nuvens fazem falta e como as nuvens desenham momentos diferentes, deixam diferentes cada canto da cidade. Então hoje o destaque, a nossa beleza aí com o balanço das nuvens.